O presidente Bolsonaro afirmou que hoje deputados governistas devem pedir a instauração de uma CPI para apurar os reajustes de combustíveis feitos pela Petrobras. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Deputado, bom dia, muito obrigado pela entrevista, pela atenção mais uma vez aqui com a CNN. Bom dia, Rafael, bom dia, Mariel. Deputado, qual é a chance hoje de uma CPI avançar na Câmara para avaliar o desempenho da Petrobras, o desempenho dos gestores da empresa? Bem, uma CPI seria instalada para avaliar o preço dos combustíveis, as razões pelas quais o preço dos combustíveis está tão alto. Uma delas é a política de governança da Petrobras, de paridade internacional. A outra delas são os lucros, né, muito altos da empresa, o endividamento que a empresa tem e quanto esse endividamento afeta os preços. Temos várias possibilidades, né, de avançar no processo de investigação. O que importa é saber quais as razões dos preços, sonegação fiscal, existem grandes sonegadores nesse ramo de distribuição de combustíveis, que são muito conhecidos, inclusive nacionalmente. Também a carga tributária que está estabelecida sobre combustíveis. São vários os motivos para os preços dos combustíveis estarem elevados. E esse seria, então, o objeto de uma investigação para identificar os problemas e dar solução a esses problemas, que é o objetivo de toda a CPI, né? É uma investigação que, ao final, apresenta várias propostas legislativas para que as questões que implicaram naquele problema sejam corrigidas. Haverá hoje uma reunião de líderes da base do governo com o presidente Arthur Lira e nós lá decidiremos sobre esta matéria, né? Sobre qual seria o motivo da CPI, as razões de um eventual requerimento e como isso se conduziria. Mas é uma decisão a ser tomada, então vamos aguardar que os líderes possam ter as informações todas que estão sendo levantadas para poder tomar uma decisão. Pois é, deputado, no começo do ano se discutia uma possível CPI no Ministério da Educação, no MEC, e parlamentares argumentaram que essa CPI serviria de palanque eleitoral, uma vez que estamos em ano de eleição. Por que agora, dessa vez, uma CPI da Petrobras seria diferente? O que provocou toda a reação contra a empresa foi a divulgação do seu lucro, que é exorbitante, totalmente desproporcional ao momento em que nós estamos vivendo. Então, como na fundação da empresa ela tem um caráter social, de modicidade de preços sustentáveis, como está lá escrito, a empresa precisa se voltar para os seus fundamentos, né? Existe um modelo de governança que foi estabelecido, que visa lucro, especialmente, que remunera muito bem os diretores com prêmios e bônus sobre o lucro da empresa e que também tem esta paridade internacional de preços internacionais estabelecida desde 2016. O que importa agora é que haverá a necessidade de um reenquadramento, de um reposicionamento da empresa, olhando para os fundamentos da sua criação. Ela não é uma empresa estatal sem motivo, ela é uma empresa estatal para garantir abastecimento e modicidade tarifária. Então, se ela não está, vamos dizer, não tem interesse em cumprir o seu papel social, não tem razão de ser uma empresa do governo. Poderá ser privatizada. Se ela, enquanto for empresa do governo, ela precisa cumprir o seu papel social. Então, distribuir dividendos para o governo não é uma necessidade da empresa e nem é uma exigência do governo, né? O governo contabilizou 20 bilhões de dividendos da Petrobras no ano todo. E esses dividendos chegarão, no ritmo que estão indo, a 60 bilhões. Esse dinheiro, 40 bilhões, podia muito bem estar sendo aplicado na modicidade tarifária, que seria o objetivo da empresa. Então, não há, a CPI agora, ela se estabeleceu, ou a exigência, ou até a mudança
do comando da empresa, do conselho e da diretoria, se estabeleceu após a divulgação do balanço da empresa, que demonstrou que os que estão lá não estão sintonizados com o caráter social da Petrobras. Deputado, nós estamos indo para o quarto presidente indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a Petrobras, né? No cargo agora o terceiro, a tentativa de substituí-lo pelo quarto. E todos mais ou menos caíram ali pelas mesmas razões, né? Uma diferença aqui, outra colar, mas basicamente pelas mesmas razões. O governo errou nas indicações que fez até agora para a presidência da Petrobras? Olha, o presidente Bolsonaro faz apelos públicos. Cada vez que está marcado uma reunião de conselho da Petrobras, diretoria, para tratar de aumento de preços, o presidente faz apelos públicos para que não haja esse aumento, para que a Petrobras se preocupe com o Brasil, para que ela olhe para o seu caráter social. E a reunião da diretoria e do conselho parece que faz ouvidos moucos para o presidente e impõe os aumentos que estão estabelecidos, mesmo com a empresa dando lucros exorbitantes. Então, me parece que a orientação do presidente está muito clara. O que ele precisa é de pessoas que cumpram a sua orientação, porque a Petrobras é uma empresa comandada pelo governo federal. Então, ele mandou novos nomes para o conselho, novos nomes para a diretoria, e nós esperamos que esses que ingressarão agora atendam à orientação do presidente da República. O presidente escolhe os indicados por orientação dos ministros das áreas envolvidas, são técnicos sempre, pessoas qualificadas e que conhecem o ramo em que está estabelecida a empresa, e até por uma exigência da lei das estatais, mas precisam também aplicar a orientação do acionista majoritário, que é o povo brasileiro. Então, me parece que o presidente faz nova tentativa de indicar pessoas e espera que dessa vez as pessoas sigam a sua orientação e não, chegando à empresa, passem a ser conduzidas pelos interesses corporativos da empresa e também pela política de resultados, que remunera fortemente aos diretores pelos lucros da empresa. Deputado, se a ideia de CPI não avançar, o que de prático pode acontecer com relação à Petrobras até o fim do ano? De prático, vai acontecer a mudança do comando da empresa. E com a mudança do comando, eu tenho certeza haverá uma mudança na postura da empresa em relação à condução da política de preços e da sua relação com a sociedade brasileira. Nós quebramos o monopólio da Petrobras há muitos anos, mais de 20. E, na prática, isso não se deu. O CAD determinou a Petrobras que vendesse 8 refinarias e ela vendeu 2 até agora e faz de conta, faz a passo de tartaruga o cumprimento da determinação porque quer se manter monopolista. Não é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é concorrência e preço baixo. E é isso que nós precisamos alcançar com a diretoria da Petrobras, que vai assumir e que permitirá, então, esperamos, o cumprimento das determinações do CAD, a quebra efetiva do monopólio, a instalação da concorrência e, com isso, a modicidade de preços deve ser estabelecida. Embora nós estejamos vivendo consequências de uma guerra, de um fenômeno internacional, em todo o mundo os combustíveis subiram muito, a inflação subiu muito, é um fenômeno que não é só do Brasil, mas cada país está tomando suas providências. Na Espanha tem subsídio no óleo diesel, Em outros países foi zerado a tributação toda de impostos sobre os combustíveis e cada um está tomando as medidas que acha que deve tomar. E o Brasil também precisa tomar medidas e a Petrobras está sendo rebelde em cumprir o comando do presidente Bolsonaro. Então, dentre essas medidas, deputado, a União também se beneficia dos lucros cada vez maiores da Petrobras como principal acionista e com o recebimento de dividendos que aumentaram ao longo dos anos na mesma escala em que aumentou o lucro da Petrobras, né? O governo também não pode usar esses dividendos para ajudar pontualmente setores mais fragilizados da economia a essa altura aqui do campeonato, deputado? Não, porque o teto de gastos nos impede. O governo tem excesso de arrecadação, o governo tem todas as estatais dando lucros, o que não acontecia antes.
O governo tem dividendos para receber de todas as empresas e recebe, mas não pode gastar, porque a emenda constitucional do teto de gastos impede o governo de aplicar esses recursos nos programas sociais. Então, desde o nosso orçamento de guerra, que foi feito para a pandemia, e depois outras medidas subsequentes, o Auxílio Brasil, nós precisamos aprovar emendas constitucionais, excepcionalizar o teto de gastos para poder, então, aplicar o recurso. É por isso que não é uma determinação do governo que a Petrobras tenha lucros exorbitantes, porque esse dinheiro vem ao caixa do governo, mas não pode ser gasto com a população que mais precisa. Então, nós queremos que a própria Petrobras, dentro da sua política interna, tome medidas que possam favorecer o seu acionista majoritário, que é o povo brasileiro. Então, esse é o objetivo. Nós estamos muito claramente olhando para a missão que temos pela frente de enfrentar essa crise mundial com medidas que o Brasil também deve tomar, como outros países já tomaram, para reduzir o preço, especialmente do óleo diesel, porque o frete afeta o preço de todos os produtos e a inflação sobe, os juros sobem, o custo da dívida sobe e isso não é bom para ninguém, nem para o governo, nem para os brasileiros. Deputado Gustavo Uribe vem participar da conversa também. Uribe. Bom dia, líder. Líder, a gente já teve 3 presidentes da Petrobras, como o Rafael Colombo perguntou, e agora poderemos ter Caio Paes de Andrade. Por que ele seria diferente dos demais e há a possibilidade também de mudança do estatuto da Petrobras, eventualmente, com Caio Paes de Andrade? Eu gostaria de emendar uma outra pergunta. O senhor falou de subsídios que outros países deram para os combustíveis. Há a possibilidade, o senhor defende um auxílio combustível para motoristas de caminhão autônomos ou também motoristas de táxi e de aplicativos? Bem, nós esperamos que este conselho e esta diretoria da Petrobras que vão assumir pensem em ter lucros razoáveis, porque existem investidores privados na Petrobras e que querem ter a remuneração do seu capital, o que é justo, e apliquem essa diferença dos lucros exorbitantes. A Petrobras é a 6ª maior exportadora de petróleo do mundo. Então, se o petróleo sobe, o preço do barril, ela lucra muito com isso. Então, precisa aplicar esse lucro na sua função social. Isso deve ser feito internamente dentro da empresa e é o que nós esperamos que a nova diretoria faça. Haverá que se mudar a política de preços da Petrobras. Haverá que se mudar a governança da empresa. Isso é uma decisão que o Conselho e a diretoria podem tomar se convencidos de que o papel social da empresa deve prevalecer. E é isso que nós esperamos. Quanto à questão de nós olharmos o conjunto, né, das medidas que estão sendo tomadas, de subsídios, os vários países, por exemplo, a Shell abandonou a Rússia, né? Deixou lá 18 bilhões de dólares de investimentos que ela tinha na Rússia, porque entendeu que para o conjunto dos seus acionistas e para a imagem da empresa, estar na Rússia operando em função da atitude da Rússia em relação à guerra da Ucrânia era inadequado. Então, ela simplesmente assumiu um prejuízo em benefício da imagem da empresa. E é isso que se espera que a Petrobras também faça, que ela olhe para o seu contribuinte, para o contribuinte brasileiro, que é o seu patrão, e atue no sentido de reduzir os preços e permitir uma melhor condição de desenvolvimento, de bem-estar para a sociedade brasileira, que comanda o capital majoritariamente, é o maior sócio, não é o majoritário, mas é o maior sócio acionista da Petrobras. Então, é isso que nós esperamos. Se subsídio é uma solução, não sei. Isso é um problema que a diretoria da Petrobras tem que definir por ela. O governo subsidiar pode acontecer, sim, precisa ter autorização para gastar esse dinheiro. O teto de gastos precisa ser ampliado. Todo o investimento discricionário do governo federal é pouco mais de 100 bilhões de reais. Tudo que o governo tem liberdade para decidir aonde gasta. O resto tudo está vinculado. É despesa do judiciário, é despesa de servidor público, são despesas de rolagem da dívida que o governo não tem liberdade para decidir
se gasta ou não, elas são despesas impositivas. Então, quando nós estamos falando deste pacote de medidas que aí soma lá pelos 50, 60 bilhões de reais, não é possível já no meio do ano cortar 60 bilhões de 100 bilhões a serem gastos, porque o recurso já foi gasto em grande parte e são despesas de manutenção dos ministérios, água, luz, telefone, estrutura, que precisa ser mantida. Então, já temos muito pouco investimento no Brasil, pouquíssimo investimento no Brasil. Todo o orçamento do Ministério da Infraestrutura são 6 bilhões de reais, né? Mas só de investimentos privados em concessões de rodovias, ferrovias e portos são centenas de bilhões de reais. Então, esta é a lógica que permite o país avançar. É permitir que o setor privado invista e faça o país caminhar. Enquanto a Petrobras for uma empresa pública, ela tem que olhar para o seu patrão, que é o contribuinte brasileiro. Deputado, se o presidente da Petrobras, Zé Mauro Coelho, estivesse assistindo agora, o senhor recomendaria a ele que renunciasse ao cargo? Olha, isso é de foro íntimo dele. Ele foi secretário nacional de petróleo e gás aqui no Ministério das Minas e Energia, né? Uma pessoa ligada ao ministro Bento Albuquerque, que o prestigiou. Depois ele saiu deste cargo para assumir um cargo numa empresa privada do setor de óleo e gás, e de lá foi convocado para presidente da Petrobras. Então, como ele ficou 2 anos aqui, pelo menos no Ministério de Minas e Energia, ele sabe perfeitamente qual é a política, qual é a orientação do presidente, e obviamente o que se esperava é que ele lá na presidência da Petrobras adotasse medidas compatíveis com o que ele aprendeu aqui enquanto membro participante do governo. Evidentemente, ele também não decide sozinho, ele precisa do conselho, ele precisa de maioria na diretoria. Então, a pessoa dele é uma pessoa que contribuiu aqui para o governo e eu imagino que ele tenha a intenção de colaborar com o Brasil. O Zé Mauro é uma pessoa a quem eu tenho consideração e ele deve estar ponderando o que é melhor fazer nesse momento, apesar, né, de ter sido substituído, mas nós estamos governando o Brasil, né? O Brasil é uma instituição plena e não é o governo, é o Estado brasileiro que nós estamos discutindo. Eu acho que ele vai fazer a sua ponderação, mas, independente disso, dentro de um prazo estabelecido, mais uns 20 dias, haverá nova diretoria, novo conselho, nova postura da Petrobras. É o que o brasileiro espera e é o que o presidente Bolsonaro determinou que será feito. Colaborar com o Brasil, na sua visão, seria renunciar, deputado? Ele sabe exatamente o que fazer para contribuir, né? Nós não podemos, eu não sei, eu não vou poder aconselhá-lo nisso, né? Mas apelos foram feitos para antecipar a mudança da diretoria para que essa nova postura da Petrobras possa, o quanto antes, ser implementada e favorecer o contribuinte brasileiro, que é o dono da empresa. Eu espero que a gente tenha, de todos que participam desse processo, dos líderes partidários que vão decidir sobre a CPI, né, de todos os que podem contribuir para que o Brasil supere essa crise, que é uma crise mundial, não é uma crise nossa aqui do Brasil. Primeiro, a pandemia foi uma crise mundial, a guerra da Ucrânia e da Rússia provoca outra crise mundial na área de combustíveis e energia. E isso tudo tem que ser enfrentado por todos nós brasileiros, né? Não tem que haver torcida para o governo ir bem ou ir mal na solução. Todos temos que ir bem, estamos todos no mesmo barco e vamos tomar a decisão correta, tenho certeza. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez. Um bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia a vocês.